Já vi que a gente vai precisar de outro papo, porque ficou muito assunto aí que eu quero saber. Mas eu acho que a gente pode fazer como final aqui, antes das três últimas perguntas, são algumas marcas, algumas coisas na história da humanidade que as pessoas associam ou com anjos, ou com encontro com alienígena, pirâmides do Egito, Nazca, aqueles desenhos Nazca e outras coisas. Desenho de Nazca. O que você vê nisso, por exemplo, as pirâmides, ou Nazca, ou alguns desenhos que podem mostrar? Eu já mostrar? estudei tudo isso. E aí? Desde os meus 17 anos, eu fundei o CP, o Centro de Estudos Lembra e Pesquisas do livro? Ufológicas. Eram os deuses astronautas? Foi um dos primeiros Exato. que li de Von Däniken. Né? Então, assim, hoje em dia, tudo isso está 100% carimbado por alguns cientistas, outros discordam, mas por pesquisadores sérios como sendo tremendamente real. Do que? De uma De que, de influência fato, alienígena? Seres não humanos estiveram aqui na Terra. De outro planeta? De outros planetas e de outros universos, é o que se discute. Veja bem, na hora que você estuda a chamada lenda dos 7 sábios construtores, e o que significa essa lenda dos 7 sábios construtores? É dito que há cerca de 14 mil anos atrás existia um supercontinente onde hoje é o Polo Norte, chamado Hiperbóreo. Os escandinavos chamavam esse continente de Thule. E um grande cataclismo que fez com que a crosta da Terra se movimentasse feito uma casca de laranja solta. Terminou criando uma loucura, esse grande continente lá no norte. E outro que havia em continuidade a Índia, chamado de Lemúria, se ferraram. Nada a ver com a Atlântida ainda. Atlântida é outra história. E assim, lá no norte, descendentes do Hiperbóreo desceram para o Alasca, para a Sibéria, para o norte da Escócia, norte da Irlanda, dando origem ao que hoje nós chamamos de mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia fino-ugriana e por aí vai. E aí, qual é a questão? A questão é que esses seres fizeram algo que é incompreensível. Esses descendentes desse cataclisma resolveram se espalhar na Terra e começaram a construir tipos de edificações que pudessem resistir a todo tipo de cataclismo. Então, só existiam construções com grandes pedras, que na cabeça deles era o que poderia sobreviver a dilúvio, coisa que vale. Em formato assim, de pirâmide? Também. Na América do Sul? Também. No mundo inteiro tem pirâmide. E outras construções. Qual é o galho? Qual é o quê? Qual é o galho da história? O galho. Quando você vê as 3 pirâmides de Gizé. Exato. Aí Robert Bauval, que é um egiptólogo, um estudioso, ele sempre encrencou com aquelas 3 pirâmides, porque uma delas não são 3 em linha reta. Não estão alinhadas? Uma delas está desalinhada. A do meio, a maior? A última, a menor. Tá. Aí ele, de tanto olhar para aquilo, uma bela noite, percebeu, se lembrou que as 3 Marias, ou seja, as 3 estrelas do cinturão de Órion, também tem um desalinhamento. Aí ele fez a conta da distância entre as 3 estrelas e fez a conta da variação de ângulo do desalinhamento da terceira em relação às outras 2. Aí verificou que era exatamente igual a das 3 pirâmides. Estava replicando. Disse, porra, não pode. Porque é até 10ª casa matemática que bate as coisas. Então isso não é coincidência. É proposital. 0,1, 2, até a 10ª casa decimal, cara. Não tem como ser coincidência. Alguém fez as contas. O que é que ele e um outro cientista, um outro pesquisador jornalista chamado Graham Hancock fizeram? Quando surgiram aqueles primeiros programas de computador, que você diz, eu queria saber aqui, nós estamos aqui no Morumbi, em São Paulo, não é isso? Como é que o céu estava às 8 horas da noite da quarta-feira do ano 18.725 a.C. Exemplo, esse programa vai e mostra. Como se você estivesse olhando para cima, para o zênite, vendo. Então eles perguntaram, algum dia essas 3 estrelas do cinturão de Órion estiverem exatamente sobre o local onde as 3 pirâmides foram construídas? Aí o programinha do computador disse sim. Quando? Cerca de 12.450 anos atrás.
Aí eles, estudando a esfinge também no Egito, perguntaram ao sistema do computador, algum dia os dois olhos da esfinge estavam olhando para alguma coisa que estava exatamente no seu campo de visão? Sim. O quê? A constelação de Leão. A esfinge tem corpo de leão. Quando? Há 12.450 anos atrás. O Eita! templo de Angkor Wat, no Camboja, que são vários, são 18 templos, Isso eu não 19 conheço. templos. Dá uma olhada, Paquito, que você acha dessa foto. Belíssimo. Templo de... Angkor Wat. A-N-G-K-O-R-W-A-T, no Camboja. São 18 ou 19 templos, cada um mais belo que o outro. Aí eles fizeram a pergunta ao programa e disseram, a cintura, a constelação de Dragão, ou seja, do jeito que as 3 pirâmides tinham 3 estrelinhas lá, Angkor Wat tinha 18, 19, sei lá, a constelação Dragão tem 18, 19 estrelas, e a distância entre cada estrela e a variação de ângulo... Esse? É esse aí, esse é um deles. Corresponde exatamente à distribuição dos templos sobre o Camboja. Aí eles perguntaram ao programa, algum dia a constelação de Dragão esteve exatamente sobre o lugar onde esses templos foram construídos? Ao programa, sim, há 12.450 anos atrás. Ou seja, esses caras descobriram que várias construções megalíticas na Terra foram construídas em momentos diferentes, mas todas elas representando o céu Da época. como se alguém tivesse tirado uma foto a 12.450 anos. Que exatamente, sol do Todas meio-dia, as constelações. qualquer noite. Aí surge a lenda dos 7 sábios construtores. Você vai construir aquela constelação lá onde for a coordenada, ou seja, 7 ramos de sobrevivência. Pra ou quê? da Atlântida, ou do Mas Hiperbóreo. para que essas edificações? E nessas edificações, mensagens foram escritas para a posteridade. Ah, tá. Aí hoje, quando você pensa, como alguns estudiosos falam de forma irresponsável, está tudo feito, tudo decifrado, nós não temos, mais de 90% do que está escrito nas pirâmides no mundo, ninguém tem a menor noção. Não foi traduzido tudo? Não foi? Nada. Muito pouco. Eu achei que com a Pedra da Roseta lá, o negócio e tal, já tinham Olha, decifrado tudo. a religião mais antiga da Terra chama-se Jainas, o janaísmo. Janaísmo? São namorei, mais de... eu namorei com uma menina chamada Janaína, o Paquito. Será que ela era desse Jana? É mais antigo? Isso de quanto tempo? Olha, os jainistas, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel. Na época de Malalahel, ou seja, uns 14, 15 mil anos, aqui surgiram os Tirthankaras, essa a religião dos Jainas. O homem já não era mais caçador e coletor, já se... Era tudo indica que já... Assim. São os chamados 24 Tirthankaras, são jainistas. O último foi Jina Mahavira, que viveu há cerca de 2.700 anos atrás, na época de Siddhartha Gautama e de Kapila, na Índia. Tá. Pois muito bem. Só os jainas, os jainistas, têm mais de 1.500 manuscritos que ninguém consegue traduzir uma linha, porque ninguém sabe que língua é aquela. Nossa. Então compreenda. Imagina a hora que traduzir isso. A lenda dos 7 sábios construtores diz que 7 povos tomaram como missão construir na Terra uma porrada de construções megalíticas com avisos para gerações futuras. Nós somos a geração futura. É. Só que a gente não decifrou. Só que os cientistas dizem que não existe nada de sabe, construtor, que quem construiu a pirâmide... Foram os escravos? Escravos, e a pirâmide de Kelps é grande, porque na época o Egito tinha muita grana, a de Kefren já é menor, e a de Miquelino já era uma crise danada financeira, construiu pequenininho. É isso que eles dizem. Foi isso que nós aprendemos na escola. Aí se você ler o livro Mistério de Sírios, os Dogões na África, você sabe o que é que eles dizem? Não. Se você olhar para o céu, nas 3 Marias, cinturão de Órion, traçar uma linha reta, você chega na estrela Sírius. Se você olhar para o céu olho nu, você só vê Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu. Mas os Dogões, nos anos 30, um casal de paleoantropólogos franceses foram morar com os Dogões, onde hoje é Mali, lá na África.
E os dogões têm uma festa em que o resumo da cultura deles diz que tem Sirius A, aí tem uma estrelinha em torno de Sirius B e uma estrelinha em torno de Sirius B, que é Sirius C, ou seja, seria um sistema formado por 3 estrelas. Uma gigante, Sirius A, uma anã branca e uma anã marrom. E os dogões dizem que os ancestrais deles, os dogões, vieram de um planeta que gira em torno dessa estrela Sirius C. E que as 3 pirâmides do Egito foram construídas, você sabe em relação a quê? Não. A primeira teria a relação de massa e volume que a estrela Sirius A tem. A segunda teria a relação de massa e volume que Sirius B tem. E a terceira, Sirius C. Os dogões dizem isso desde os anos 40. Esse casal de paleoantropólogos griot francês escreveram, mas eles não levaram a sério. Quando a tecnologia de telescópio descobriu Sirius B nos anos 90 e depois Sirius C, e fizeram as contas. E aí, cara? Bate. Batia? Aí você precisa do que mais para dizer à humanidade: ei, Tem alguma coisa estranha aí. nós fomos criados por seres que já existiram aqui na Terra e esses seres não eram humanos. Paul Hillier, que foi ministro da Defesa do Canadá, que quando tornou-se aposentado começou a dizer claramente: ei, pessoal, tem ser extraterrestre, eu conheço 4. Eu não podia dizer antes, estou dizendo agora. E assim, do jeito que um pai e uma mãe chamam o seu filho quando tem 5, 6, 7 anos, diz: filho, sente aqui, eu tenho algo para lhe dizer. Que é, papai? Olha, eu vou dizer algo que você vai sofrer muito, mas é o jeito. Olha, Papai Noel não existe, a fala do dente não existe. Oh, papai, alguém precisa dizer: humanidade, crianças, olha, tem uma coisa para dizer para vocês. Olha, extraterrestres existem, vão tomar susto, mas existe, blá, blá, blá. E esse é o nosso drama. Nós fomos desmemorizados, nós vivemos uma alucinação coletiva, nós fomos estupidificados, imbecilizados. E os vírus estão dando show deles, fazendo com que a gente fique pior do que o rato do Toxoplasma gondii. Não tem jeito, cara. Nós temos que, entre aspas, nos defrontar com o grau criado pela nossa própria mediocridade existencial. Que possamos escapar a esses dias, mantendo a dignidade acesa. Repetindo um mantra de coisas boas.